Salve galera, estamos de volta com a nossa série analisando carteiras, que na verdade a gente estava pensando aqui, vamos mudar o nome para React de carteira. Primeiro que eu vou buscar fazer, na medida do possível, React mesmo, ver junto com vocês a carteira, tá bom? De imediato, a gente vai bater o olho e vai trocando ideia junto, né? Então a gente não vai tentar fazer uma análise de forma antecipada, a gente vai olhando junto. E também eu acho que fica melhor um React, porque talvez o nome Analisando Carteiras dá a entender para a galera que está chegando que é um profissional do mercado financeiro, né, que é alguém que está aqui tentando indicar investimento, e na verdade não é esse o objetivo. O nosso canal aqui a gente conta a nossa jornada, a gente está no mercado há alguns anos, então a gente convive com isso todos os dias, a gente tem algumas experiências de vida na prática com o mercado, né, ali forjado realmente no processo, errando, acertando, enfim. Mas o objetivo é trocar essa ideia mesmo, essa resenha, mas na verdade não indicar. É uma percepção do que eu faria se a carteira fosse minha, tá bom? Então é esse contexto, não falar o que a pessoa deve fazer. Então vai ser React. E de fato a gente vai fazer mesmo, buscar na maioria das vezes esse React mesmo, vendo a carteira de imediato, que é o que eu tô fazendo aqui com a carteira do Bruno, tá bom? Eu abri, vi que tava ok, só passei o olho, 30 segundos, e a gente vai analisar junto aqui, beleza? Se você tá aqui pela primeira vez, eu peço humildemente que você se inscreva no nosso canal, eu me chamo Diego, é o canal DJ Investindo. Você também aqui, ó, pode se inscrever aqui, cadê aqui, ó, aqui, ó. Você pode também seguir a gente no Instagram, está lá todo santo dia, ok? Tamo junto, aqui a gente conta a nossa jornada, faz análise de investimento, traz informações aqui também sobre educação financeira e tem essa série aí reagindo à carteira da galera. E aquilo, quando você se propõe a deixar sua carteira pública pra gente dar um react, você dá liberdade pra gente trocar essa ideia. Assim como quando eu tenho aqui minha carteira pública, então a galera tá ali livre para opinar, desde que não ofenda, mas para opinar, para dar dica, feedback, opinião, esse é o bônus e o ônus pra gente que tem aqui a carteira pública, beleza? Vamos que vamos, galera. Tá aqui, ó, ele me mandou no Instagram, tá bom? Você pode me mandar lá no Instagram também tua carteira, manda o link, vai ser um prazer poder estar gravando pra você aí. Tem alguns vídeos pra gente estar gravando aí pra trazer o tempo perdido, mas estamos trazendo. Hoje é sábado, não é dia de eu gravar vídeo, daqui a pouquinho eu já tô indo trampar, eu trabalho como DJ, então 2 horas da tarde eu tô partindo, mas a gente tá gravando o vídeo aí. Ele é de São Paulo, tem 23 anos, tem uma reserva de emergência de 3.200, é isso? 3.200, deve ser 3.200. Vem aportando na faixa de 700 a 1.200 mensal. Primeira a questão aqui que a gente já tem que analisar é que ele é muito novo, então ele é bem jovem, então o fator tempo vai ser bem interessante para ele. Ele tem apenas 23 anos, né? Então quem dera eu ter aprendido, ter começado com 23, né, cara? Ah, meu Deus. Ele já tem aqui uma reserva de emergência de 3.200, tá? Não é uma reserva, acredito eu, que seja suficiente para ele, então já acho que é importante, se fosse a minha carteira, eu já também tá sempre alimentando ela, tá bom? O que eu faço com a minha carteira, tá? De reserva de emergência. Quando eu comecei a investir, eu fui montando ela primeiro, depois até passou como reserva de oportunidade e tal, mas eu fui focando um pouco nela primeiro. E todos os meses até hoje, o que eu faço para não deixar de alimentar ela? Eu boto ali 10% do que eu ganho na reserva de emergência. Pode definir ali que fica melhor, mas eu separo 10% para estar sempre alimentando a reserva de emergência, porque eu acho que a reserva de emergência é tranquilidade, cara, é paz, é sossego na cabeça, tá bom? E se você está investindo e tá preocupado com um monte de coisa, e as oscilações, a questão aí do Trump taxando 50%, então essas inseguranças políticas, econômicas, carteira balançando muito, enfim, se investir tá tirando o sono, cara, monta a sua reserva de emergência e você precisa reajustar alguma rota aí, porque investir é para ser algo saudável, tá? Eu demorei um bom tempo para entender isso. E ele vem aportando aqui na faixa de 700 a 1.200, que é um aporte fantástico, então ele tá potencializando aqui o aporte. Então, cara, consegue pegar ali, mano, 70 reais, 120 conto e botar na reservinha, vai subindo ela e o resto vai para investimento. O que eu faria, sacou? Então vamos lá. E o aporte dele é muito bom, cara, um aporte fora da curva mesmo aí da maioria das pessoas aí, é fantástico. Então vamos lá, Bruno, vamos ver a tua carteira. Esse é o Bruno Silva, né? Eu já falei o nome dele aqui, não, né? Então é o Bruno Silva. Vamos tentar entender aqui, olhando aqui a carteira dele, né? Ele tem aqui um patrimônio, um valor aplicado de... Porra, é brincadeira, né, meu parceiro? Aí você não pode fazer uma bobagem dessa, né, cara? Porra, é brincadeira. Ele tem um valor aplicado aqui de 33.200 e um saldo bruto de 29.300. Tá? Então tem praticamente aí uma variação negativa de 3.000 negativo, tá bom? Até perguntar para vocês, cara, vocês gostaram dessa nova versão do Investidor 10? Cara, eu ainda não me adaptei a ela, mano.
não curti ela ainda não. Então vamos lá, então a gente consegue ver aqui ó, que ele está com a variação negativa aqui de 11% nessa informação aqui do Investidor 10, que eu honestamente eu nunca entendi muito essa questão da variação, tem hora que eu fico meio perdido com ela aí, tá bom? É meio confusa para mim. Principalmente para quem já mexeu muito na carteira, começou, às vezes vendeu alguns ativos e tal, eu já me embananei muito com isso aqui, tá bom? Sobre o seu valor aplicado, seus investimentos, cara, parabéns, fantástico. Você está no caminho certo, esse é o caminho. Você é muito jovem, então o fator tempo vai ser muito, muito foda para você. Então você tem um potencial com os aportes que você está fazendo, você desenvolvendo, fazendo isso todos os meses. Cara, rapidinho, meu irmão, tu tá chegando aí nos primeiros 50 mil, 100 mil, renda passiva, e aí eu não sei quanto você precisa aí para, digamos, não sei se a palavra é essa, parar de trabalhar, viver de renda, não é isso. Mas você, pô, já tem uma graninha que você fala, pô, cara, tô mais tranquilo. Já tem alguns trabalhos aí, algum trampo aí que eu já posso também, né, posso escolher um pouco mais os meus trabalhos, né? Então, depois até me conta nos comentários aí quanto de renda passiva para você, Bruno, e pra galera que tá assistindo, seria suficiente para você falar, pô, agora eu posso dar uma tranquilizada aqui na minha vida, eu tô recebendo uma graninha bacana aí. Quanto você acha aí pro seu custo de vida? Porque cada um tem um custo de vida, cada um tem uma realidade, cada um, enfim, tem um projeto, enfim, cada um tem, enfim, algum foco na vida aí, beleza? O meu, cara, eu vou te falar que se eu recebesse uns 1.500 por mês, moro em cidade pequena, não tenho filhos, cara, eu já ficaria bem tranquilo, mano. Vamos lá. Vamos aqui na parte de baixo agora da carteira, beleza? A gente consegue ver aqui a questão aqui da evolução dos dividendos. Ele começou aqui, ó, aparentemente aqui em abril do ano passado. Então ele fez aí um ano, né? Ele fez um ano aí que ele começou. É uma escadinha bacana, vem em crescimento. O outro ponto aqui que a gente tem que chamar a atenção é que por diversas vezes a carteira dele aqui, ó, tá com a questão ali de o ganho de capital no negativo, ó, por diversos meses. Ó, aqui um pouquinho, né? Porque era um patrimônio menor. Então, à medida que o patrimônio vai crescendo, você tende a ter também chance de ter uma oscilação maior também negativa. Ó, aqui, então, basicamente, cara, olha, quase todos os meses ele teve aí ó, variação negativa. E nos últimos 3 meses, isso potencializou a beça. A gente vai tentar entender mais ou menos o que está rolando aqui. É um ganho de capital de quase 4 mil negativo. Né? Então, ele tem que ver, o que eu faria, né, galera? Então, eu tenho que corrigir aqui a minha abordagem. Vamos ver aqui, tentar entender. Carteira dela aqui, basicamente, a gente consegue ver que é apenas ações e fundos imobiliários. Tá? Então quase 65% da carteira em ações e 35% em FIIs. É uma abordagem, uma carteira, digamos, um pouco mais agressiva, mas é interessante, tá? Bacana, é legal. Para potencial de crescimento de patrimônio, apesar de não estar acontecendo, você tem potencial, sacou? Porque você está mais focado em ações ali. A gente vai ver quais são essas ações que anda rolando aí. Vamos ver aqui, cara, os fundos imobiliários. Vamos ver primeiro as ações, né? Ele tem 6 ações, que dá aqui um total de 18.800. Ele tem aqui uma variação negativa de quase 16%, tá bom? Ele colocou uma meta aqui de 25%, mas eu não sei se essa meta aqui, ó, do Investidor 10, ele segue a risca aqui, tá bom? Eu sigo, ó, mas não sei se o dele aqui tá constando. Se tá, ele vai precisar ajustar a carteira dele aí, beleza? Vamos ver aqui as ações, são 6 ações que ele tem na carteira. Vamos lá, ele tem aqui Banco do Brasil Seguridade, ele tem Semig, ele tem Klabin, Copasa e a Irani, né, a Rani 3. Então a gente tem aqui, ele tem um banco, ele tem aqui um seguro, né, ele tem aqui uma elétrica e ele tem aqui um saneamento, né, compõe aquele setor BEST, o setor mais perene, tá bom? E tem aqui 2 setores de celulose, né, que eu não entendi muito bem ali, ele tem aqui 2 empresas de celulose na carteira. Enfim, mas foi uma escolha dele. Se a gente for olhando para o lado aqui, a gente consegue ver Banco do Brasil, com essas quedas recentes, é a sua maior negatividade, e Klabin, aqui é Klabin 3, com 15%. Enquanto isso, a Copasa, que nos últimos meses realmente vem subindo muito, eu tenho Copasa na carteira, Copasa aí com mais de 30%, tá bom? Um ponto aqui que a gente vai ver para o lado aqui, vamos ver aqui, ó. Cara, aqui é um ponto interessante para a gente analisar, ó. Olha só, ele tem 42% da carteira em Banco do Brasil. Quase metade da carteira dele tem Banco do Brasil. Então, assim, tá botando muitos ovos num ativo só. É o Banco do Brasil? Pô, uma empresa centenária? Foda. Tô questionando isso. Só que nas oscilações você vai sentir bastante. Então você tá colocando... Olha só, ele tem, por exemplo, 12 mil, cara, em Banco do Brasil.
Aí a segunda maior posição é Banco do Brasil Seguridade, com 2.000. Sabe? Aí tem a Honey 3 aqui que ele botou recentemente, não sei, com R$72. Então tá uma carteira, na minha percepção, desequilibrada. Né? Se o foco dele é só investir em poucas ações e só em Banco do Brasil, beleza. Mas se não, cara, ele está muito exposto ao Banco do Brasil. Então ele, não sei se o emocional dele vai estar preparado para aguentar. E o Banco do Brasil, a gente tem que ver aqui que os problemas que o Banco do Brasil enfrenta não é algo que tende a resolver agora. Né? Inadimplência, questão do agro, aí agora tem essa questão da taxação do Trump que vai afetar, então tudo isso como que vai ser aí. Né? Então, está muito exposto. Eu buscaria equilibrar isso. Tá bom? Eu buscaria equilibrar isso. Através dos aportes, ele faz aporte de R$700 a R$1.200. Só que ele vai ficar instigado a comprar mais Banco do Brasil por causa do preço médio. A galera tem a questão do preço médio, que eu já falei em alguns vídeos aqui, que eu tenho dificuldade de entender a galera que tem muito tesão em preço médio, que precisa melhorar o preço médio. Aí, igual aqui com ele. Aí precisa melhorar o preço médio, ele vai comprando mais. Aí imagina que o Banco do Brasil continua caindo, ele vai comprando mais. Aí os 42% já não é mais 42%, já é 45%, já é 50%. Então ele vai sentindo ainda mais a oscilação na carteira. Esse é o ponto que eu sou crítico aqui em relação a essa questão de ficar olhando muito o preço médio. Não é o que ele, não sei se é isso que ele está fazendo, mas só para a gente avaliar aqui nesse contraponto, porque é uma carteira interessante para a gente avaliar isso. Então eu buscava equilibrar. Você pode fazer através do aporte ou você pode também, cara, vender um pouquinho de Banco do Brasil, mesmo negativo, vende um pouquinho e que distribui, né? Você está perdendo agora, mas pelo menos equilibra e coisa e tal. E é isso, cara. E as ações, mano, você tem boas ações na carteira, tá bom? Tem boas ações. Eu não entendi muito Klabin, Honey 3 aí, tipo, de ativo você escolheu celulose para ter duas, mas é uma boa carteira, eu gostei da carteira. Vamos ver o gráfico aqui que a gente vai entender melhor, olha só. Como que tá Banco do Brasil, cara. Eu vou tentar falar pra mim, cara, mas é óbvio que como eu tô tentando adotar esse perfil, essa ideia de fazer um react, então naturalmente acaba saindo meio que pra segunda pessoa, né, no caso ele. Olha só como é que o gráfico Pizza mostra bem como o Banco do Brasil domina muito a carteira dele. Então acho que é um ponto que eu refletiria, beleza? Vamos assim. Vamos pra carteira de fundos imobiliários. Ele tem aqui 9 ativos, tá bom? Para 10 mil investido. Cara, questão de quantidades. As ações, eu acho legal, 6 ações, tá? Enfim, de 6 a 10, beleza? Fundos imobiliários ele tem 9, também ok, mas eu talvez teria até menos, tá? Como você tem uma posição bem menor em ações, em fundos imobiliários, perdão, eu teria menos FIIs na carteira. Olhando a carteira de FIIs dele, a gente consegue ver que ele tem aqui praticamente todos os FIIs negativos, né? Tirando o GARI 11 aqui que está positivo, o BTLG. Aqui está tudo ok, beleza. Vamos lá, cara. O que me chama atenção aqui são algumas coisas aqui que eu já identifiquei. Ó. Vamos lá. Primeiro, que as maiores posições na carteira dele são fundos de papel. BTCI, MXF11 e VGHF11. Tá? São bons fundos de papel, bastante cotista mas você tem as maiores posições. E o detalhe, não são só maiores posições, são muito maiores posições. Porque aqui, ó, só elas aqui, todas elas têm mais de 2.000. Apesar da quarta posição, que é o Kizu, que é um fundo, um FOF, que também ali não é também um fundo de tijolo, ele tem aqui 1.600. Ou seja, os fundos de tijolo dele só tem aqui o HGLG, o GARI, que tem a maior posição 5.000, o HGLG com 150, XPML11 e o BTLG tudo com R$100. E o XPLG, BTLG, XPLG aqui com R$100. O que me dá a ideia aqui é que me parece que ele começou investindo, focando ali em fundos base 10. E aí os fundos de papel base 10 você acha mais opções ali e tal. Então ele foi fundo de papel. E eu, particularmente, ajustaria isso aí, cara. Eu até aproveitava que, como você ainda tá nessa jornada, cara, você tem um ano só investindo, mano. Tá no começo ainda. Tem muita lenha para queimar. Né? Tem até eu já vi um artigo, alguma coisa falando sobre isso, que você só vai se tornar um investidor mesmo quando você completar 5 anos investindo regularmente. Que aí você se torna de fato um investidor, que aí você manteve realmente a consistência, você passou por oscilações, por ciclos, por situações dentro da sua vida mesmo, você conseguiu essa consistência. Então, óbvio que varia, mas na média ali de 5 anos investindo ali. Então, cara, você está na jornada, então você pode fazer esses ajustes, que inclusive faz parte dessa questão dos 5 anos, que você vai ser um investidor mesmo, né? No dom da palavra. E aqui o seguinte, a gente consegue ver isso, está muito exposto a fundo de papel. São bons FIIs, mas eu buscaria equilibrar isso, cara, ter mais fundo de tijolo aí pra cima. Você colocou bons fundos de tijolo recentemente, HGLG, XPML11, enfim, os FIIs que você tem na carteira são bons, mas
eu inverteria um pouco, cara. Eu teria um pouco mais, observaria mais o fundo de tijolo, dava uma equilibrada nisso aí. Eu faria isso se a carteira fosse minha, tá bom? Um outro ponto aqui, cara, que eu ia falar... Cara, agora eu esqueci aqui, mano, que eu ia falar do fundo de papel. Então, assim, cara, é isso, tá? Acho que 9 FIIs tá ok, mas se você quiser também tirar algum, beleza. Lembrei que eu ia falar. Que você pode fazer isso, não é pecado você fazer isso agora, não. Você pode fazer através de aporte, só que você tende a demorar mais, equilibrar isso, né? Porque esse aporte de 700 a 1.200 para você distribuir para tua carteira, você tende a demorar um processo bastante até lá, até você equilibrando isso, tá bom? Ou você pode fazer aos pouquinhos. Eu fiz mês passado. Peguei um pouquinho ali de HG, de KNRI, coisa e tal, que tava com muita exposição na carteira e rebalanceei. Você pode pensar, talvez, eu pensaria em talvez rebalancear. Ficaria muito preso a preço médio, mas tá negativo. Cara, você tá no início da jornada ainda. Então, são movimentos naturais que tá de boa. Talvez eu faria isso, só para deixar um pouquinho a carteira um pouquinho mais equilibrada no seu caso. Então, vamos ver o gráfico aqui pra gente ver, ó. Tá bom? Em que pé que tá isso aí? A gente consegue ver que a carteira, olha só, o fundo de papel domina aqui quase a carteira dele toda. Se a gente não for botar o Kizu, que é um FOF também no meio, olha só. Fundo de tijolo aqui, ó. É só esse pedacinho aqui, galera. Sacou? Então vamos lá. Vamos agora pra gente ver os dividendos dele, como que tá esses dividendos. Já são 17 minutos de vídeo. Cara, eu tento gravar vídeo de 10 minutos. Rapaz, mas é difícil, meu novo. Meu Deus do céu, eu me empolgo. Vamos ver aqui os dividendos dele, tá bom? Enquanto a galera, o investidor 10 aí vai abrindo, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, comente aí o que você faria na carteira do Bruno aí, tá bom? Vamos ver aqui a evolução dos dividendos dele, tá bom? Desde o início da jornada. Como ele tem muitas ações, né, o foco dele é em ações, a gente consegue ver isso mesmo que é natural, que são picos. Tem mês que paga pouquinho, tem mês que paga mais. Então ele teve pico aqui, por exemplo, em julho do ano passado, em agosto, enfim. Seu maior dividendo recebido foi em março. De muita gente foi em março, inclusive o meu também, porque as ações pagaram uma porrada. Ele recebeu, olha só, R$369 de dividendos em março. Já nos outros meses, aqui 80, aí 111 aqui, 324, né? Então tá com a carteira interessante, cara, no contexto de dividendos. Tá? Eu só não ficaria correndo muito só atrás de dividendos, porque você só olhar muito dividendos, a gente, sei lá, cara, você tem a sensação que talvez perde o foco, às vezes, de crescimento de patrimônio, esse tipo de coisa. Mas, cara, baita dividendos. E no mês de julho aqui, já 108. Cara, você tá, bastante dividendos. E aqui, cara, você tem que pegar uma média. O que eu faço quando tem dividendos no contexto assim de ações que oscila muito? Você pega uma média. Então a gente calcula aqui, ó, pode pegar até por aqui mesmo, ó. Pega esse negocinho aqui e calcula uma média no ano. Tá bom? Você divide por 12 aqui para você aqui. Aqui você tem uma média, ó. No primeiro ano, ó, ele tem uma média aqui. Deixa eu pegar aqui para ver, ó, que tá embaixo aqui para aparecer, ó. Pera aí que eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó. No primeiro ano aqui ele tem uma média de R$81 mensal e nesse ano ele está com a média de R$96, tá bom? Uma média mensal de 96, é óbvio, né? Porque a gente está aqui até no mês de julho ainda. Até depois eu não tenho que ter o trabalho de dividir isso aqui por 6 para ver quanto está a média dele, mas está com bons dividendos, cara. E aqui o crescimento anual, tá bom? Olha só, em 2024 ele recebeu R$980 no primeiro ano, muito bom. E esse ano já recebeu 1.157 também, que é muito bom, tá bom? E é isso, galera. Eu gostei da carteira dele, né, no contexto, mas eu acho que ele precisa... eu acho que precisa não. Eu faria alguns ajustes, ainda mais que ele ainda está no processo, ainda está nessa fase inicial ainda da carteira, porque quanto mais tempo vai passando, fica mais difícil de fazer movimentos. Eu sei bem o que é isso. Então, é uma carteira que está no processo muito bacana, é muito jovem, tem muita coisa ainda pela frente, e é isso. Pequenos ajustes na carteira, até para também diminuir um pouco essa questão dessa oscilação negativa aqui, porque em algum momento, mesmo que você não esteja preocupado, em algum momento pode te afetar emocionalmente, você começar a desanimar, falar, eu estou investindo, mas está caindo. Então eu acho que o rebalanceamento da tua carteira diz muito sobre isso, né? E você tem mais ações, você está sujeito à oscilação mesmo, maior, beleza? Mas são ciclos, você vai ter ciclos ruins e vai ter ciclos bons no contexto de rentabilidade de carteira. Não vai ser sempre que vai estar subindo, nem sempre vai estar caindo, tá bom? Então é isso, se você ficou até o final do vídeo aqui, tamo junto. Essa é a carteira do Bruno, que eu tentei falar como se fosse. Para mim, em alguns momentos eu consegui, outras não, mas a galera que já acompanha aí sabe que a gente vai encaixando aí a nossa abordagem. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!